Olá, meus queridos. Um grande abraço aí a você que está assistindo aqui o canal Pensamento Vivo. Se você ainda não é membro aqui, não inscreveu-se, inscreva-se aí no canal. O que você está esperando? Vem fazer parte aqui do grupo. Bem, eu estou aqui para considerar um episódio que está acontecendo, né, ainda já há um bom tempo, mais de um ano, com o nosso querido Ronaldo Canedo. Vou citar ele como exemplo, né? Mas o que está acontecendo com ele é algo que já aconteceu com muitos irmãos e ainda acontece com muitos outros ao redor do planeta. São algumas injustiças que acontecem e, infelizmente, uma palavrinha, uma expressão, uma simples expressão mascara uma realidade. Você já deve ter ouvido, se você foi membro da Sociedade Torre de Vigia, você já deve ter ouvido essa expressão ou até mesmo a citado várias vezes. A expressão é: deixa nas mãos de Jeová. Já ouviu? Já ouviu isso? Talvez já tenha lido nas publicações, num discurso. Deixa nas mãos de Jeová. Quantas vezes eu ouvi isso? Diversas vezes. Infelizmente, por exemplo, vou citar o caso do querido irmão Ronaldo Canedo. Ele pode naturalmente entrar aí e colocar nos comentários se eu estiver falando alguma coisa errada e me corrigir, não tem problema nenhum. Eu vou citar baseado naquilo que eu entendi da história e do que está acontecendo. Ele foi convocado, foi anunciado, ele tem um canal chamado Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios, onde, conforme ele mesmo repete várias vezes, o objetivo ali é falar das coisas boas e alegrias que acontecem na organização Torre de Vigia e também dos desafios de ser um membro da organização, porque às vezes acontecem coisas que não são agradáveis, são humanas, que pode acontecer em qualquer instituição religiosa. Não estamos aqui dizendo, né, espero que a Sociedade da Torre de Vigia haja de forma perfeita. Não é isso, não esperamos perfeição da Torre de Vigia, pelo contrário, nós esperamos sim imperfeição, porque sabemos, não somos quadrados, né? Nós sabemos que a Torre de Vigia é imperfeita. Assim como a Igreja Católica, como os mormons, os adventistas. O problema é que a Sociedade Torre de Vigia se coloca como superior a todas as outras. Como se todas as outras fossem imperfeitas e ela não. É claro que nós sabemos que ela não é, mas ela se posiciona, ela espera, né, um retorno, uma atenção e uma obediência como se ela fosse perfeita e inerrante. O problema está aí. Não é que nós esperamos isso, mas ela espera ser tratada assim. Da mesma forma, o corpo governante, a liderança da Torre de Vigia, pode falar 1000 vezes no discurso assim, não, nós somos imperfeitos, nós erramos, nós não somos profetas, nós não somos inspirados. Parece bonito e parece humilde, mas eles exigem uma obediência como se eles fossem inspirados, profetas, que não errassem, não cometessem erros e fossem perfeitos. Eles exigem uma obediência como se eles fossem assim. Então, é da boca para fora, são apenas palavras. E aí, quando você enfrenta algumas dificuldades ou desafios, como o querido Ronaldo posiciona lá, quando é você a vítima, em geral, os irmãos falam, olha, deixa nas mãos de Jeová. Mesmo que você tenha direito, não vá atrás dos seus direitos. Deixa nas mãos de Jeová. E aí eu me lembrei muito bem, quando aconteceu, já citei aqui algumas vezes, lá no ano de 2010, eu já estava servindo como ancião por 10 anos. Eu deixei o corpo de anciãos definitivamente em 2019. Eu entrei para o corpo de anciãos no ano 2000. E então, em 2010, eu já estava servindo no corpo de anciãos por 10 anos, com uma ficha limpa, tranquilo, sem cometer nenhum deslize, tudo certinho, fazendo tudo o que o mestre mandou. Tudo. Trabalhando, dando o meu sangue pela organização. Só que como muitos aí que já foram anciãos sabem muito bem, né? Se você quiser ver exemplos disso, você vai ver na experiência do nosso querido Camilo, que eu entrevistei aqui. Também foi entrevistado lá no canal do Pioneiro, lá no canal do Osmanito, e ele falou isso algumas vezes. Que muitas vezes, quando você está sendo bem sucedido, bem usado, né? As suas habilidades estão sendo bem exploradas e você está sendo bem sucedido naquilo que faz, sempre tem os invejosos. E é claro que eu também fui vítima da inveja. Eu também fui vítima de irmãos invejosos. Não tinha cometido nenhum pecado, tanto é que eles tramaram, os invejosos, junto com o superintendente de circuito,
Não adianta, eu não vou esquecer isso, né? Alguns falam para mim, irmão, esquece, eu não esqueço. Esqueça o seu problema, se você quiser. O meu problema, cuido eu. Se eu quiser esquecer, eu vou trabalhar para esquecer. Se eu não quiser esquecer, eu não esqueço. O problema é meu. Fui eu que vivi. Eu que decido se eu esqueço ou não. Entendeu? É um assunto pessoal. Então, eu decido o quanto eu falo, o quanto eu sofro, o quanto eu lembro, o quanto eu relembro, o quanto eu esqueço. Aí, o superintendente de culto, junto com alguns anciãos malandros, né, na encolha e de uma forma, assim, às escondidas, tramaram para me tirar do corpo de anciãos. Com qual acusação? O que eles iam inventar? Não tinha. Eles não tinham nada, não apresentaram absolutamente nada. Eu ainda chamei depois alguns anciãos e perguntei, irmãos, eu queria saber, depois de alguns meses, por que exatamente eu fui removido do corpo de anciãos? Assim, qual foi a base bíblica? 1 Timóteo, capítulo 3, que é o livro bíblico utilizado para analisar as qualificações de um ancião, que aí diz, ó, se o homem está se esforçando para ser superintendente, deseja uma obra excelente, portanto ele deve ser assim, assim, assado, blá, 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 blá. Eu perguntei, qual foi dessas qualificações aqui que eu deixei a desejar? Em qual delas? Eles disseram, olha, irmão, você deveria perguntar, isso estava presente. Quem estava presente? O coordenador, estava presente o liberato, que ainda estava no corpo de anciãos na época, o liberato meu concunhado, e estava presente um outro ancião, né, que eu não vou citar o nome. 3 anciãos estavam presentes. Eu perguntei, irmãos, eu queria saber de vocês qual foi das qualificações de anciãos que eu deixei a desejar para que eu pudesse ser removido do corpo de anciãos, porque até agora eu não entendi, já passou quase um ano que eu fui removido do corpo de anciãos, mas ninguém ainda me explicou o motivo. Por qual motivo eu fui, né? Porque se eu cometi alguma falha, eu não vou saber qual a falha que eu tenho assim, o que eu tenho que melhorar? Se eu estou falhando em alguma coisa, ninguém me disse. Aí eles ficaram meio constrangidos e aí o coordenador falou para mim, olha, eu acho que o irmão tinha que perguntar isso para o superintendente de circuito, porque foi ele que fez o relatório, é um relatório que é feito num formulário, no final da visita do superintendente de circuito, ele coloca lá no formulário, que era chamado, acho que é S2 ou S52, não sei se ainda é assim. E aí ele coloca lá se ele foi a favor, né, da remoção do ancião, ou da designação, quando é designação ou remoção, e o parecer dele. Aí ele disse, foi ele que colocou lá. Aí eu falei, olha só, irmãos, é engraçado porque os irmãos, eu já tinha servido por 10 anos como ancião, e os irmãos querem tratar a gente como se a gente fosse idiota, né? Aí o irmão vem e fala isso para um irmão que já serviu como ancião por 10 anos, uma pessoa com mais de 30 anos de idade, tratar como se fosse um débil mental, né? Me perdoe. Aí eu falei, olha só, irmão, eu já atuei no corpo de ancião por muito tempo, já fui secretário, já fui, né, na época, presidente, secretário, superintendente de serviço, ou seja, já fui de todas as funções da comissão de serviço e todas as funções dos anciãos. Quem assina junto com o superintendente de circuito é o coordenador e o secretário. Então, se ele assinou e os irmãos assinaram juntos, então os irmãos são igualmente responsáveis pelo que está escrito. Então, ele pode me dizer sim, só que ele não foi homem suficiente para vir até mim falar comigo. Ele foi embora, sumiu, desapareceu daqui. Mudou de circuito. E os irmãos estão aqui. Os irmãos poderiam me dizer, mas o irmão tenha paciência, deixa nas mãos de Jeová, aquela falácia para poder, tipo, cala a sua boca, fica quieto, não reclame, porque quando nós quisermos, nós vamos fazer alguma coisa. Aí veio outro superintendente de circuito e rapidamente eu fui designado ancião de novo. Como eu não tinha cometido nenhum delito, não passei por comissão judicativa, então eu voltei a ser ancião em pouco tempo. Só que eu já voltei já com a mente diferente, né? A gente volta depois quando a gente sofre uma grande decepção. Quando nós sofremos uma grande decepção, nós voltamos de forma diferente. E aí o que acontece? O nosso querido Ronaldo está enfrentando uma situação similar. Foi anunciado que ele se dissociou. Foi isso que eu entendi que aconteceu. Só que ele não escreveu carta de dissociação nenhuma, nem se posicionou dizendo que queria sair da torre de vigia, mas os anciãos anunciaram. Ele se levantou para se defender, né, após o anúncio, e disse que os irmãos lá, os anciãos, não cumpriram o rito
do corpo governante, da organização. As instruções não são essas. Primeiro, os irmãos deveriam conversar com ele, deveriam analisar a situação dele, ouvi-lo, para depois tomar alguma ação, e aí sim, se não tivesse remédio para aquela situação, tomar a decisão final. Mas ele estaria ciente do que estava acontecendo. Pelo que eu entendi, não foi o que aconteceu, ele não concordou, tentou dialogar com os anciãos, ninguém quis conversar, chamou o superintendente de circuito, ninguém quis dar atenção para o problema dele, deixe nas mãos de Jeová, praticamente é como se dissesse, deixe nas mãos de Jeová, irmão. Muitos no canal dele, irmãos do Testemunho de Jeová, comentaram, irmão, aceite a disciplina, como se ele estivesse sendo disciplinado, aceite a disciplina, fique quieto, não fale nada. E até teve um comentário muito triste que eu queria chamar a atenção aqui, eu vou botar só esse trecho de um vídeo do nosso querido irmão Queruvim. Eu fiquei muito triste com essas palavras dele, porque é um irmão que, pelo que eu entendo, bem respeitado, é professor, né, de língua hebraica, aramaica, copta e outros idiomas, uma pessoa respeitada, uma pessoa dedicada lá à organização, me parece, né, ser uma pessoa zelosa no estudo, e teceu esse comentário aí, ó. Eu fiquei muito triste. Escute. E aí pronto, aí quer processar todo mundo, né? Igual tem um que tá fazendo isso aí, um imbecil, né? Querendo atacar agora, junto ao sistema jurídico, os seus próprios irmãos de fé. Eu lembro que eu falei com ele assim, mas olha... Viu só, sinceramente, eu fiquei bastante triste e decepcionado com o nosso querido Queruvim por ter feito um comentário desse. Chamar de imbecil uma pessoa que está correndo atrás dos seus direitos. Porque ele deveria deixar nas mãos de Jeová. Só que talvez o nosso querido irmão aí, Queruvim, Testemunho de Jeová, não entendeu, é que quando ele falou isso, ele chamou também o corpo governante de imbecil. Por que, irmão Alexandre, do canal Pensamento Vivo, eles também chamou o corpo governante de imbecil? Porque o corpo governante, que dirige a torre de vigia, também processa irmãos, como processaram, por exemplo, a Associação de Vítimas da Espanha. Os irmãos lá na Espanha, que saíram da torre de vigia, montaram uma associação para cuidar de si mesmos, porque eles se sentiram vítimas dos maus tratos da organização na forma como tratam os ex-membros. O ostracismo, incentivando a ruptura familiar, né, dos pais colocar filhos maiores de idade para fora de casa, não atender telefonema de parentes que saíram da torre de vigia. Então essas regras e políticas fizeram com que muitos entrassem em problemas psicológicos, problemas psicossomáticos, alguns até mesmo, né, partiram para a não-vida, né, acabaram causando a sua não-vida, atacaram contra a sua própria existência, se extinguiram, infelizmente. Muitos fizeram isso, não só na Espanha, em vários lugares do mundo, aqui no Brasil, então, conhecemos até, inclusive, alguns que fizeram isso. Muito triste para as famílias que, né, estão aí carregando o luto nesse sofrimento. E aí o nosso querido Queruvim vai e chama o irmão, assim, indiretamente, até o Ronaldo Canedo entendeu que ele estava fazendo referência a ele, porque eles processou a organização Torre de Vigia, tentou falar com Betel, mandou carta para Betel, a esposa escreveu para lá, mas ninguém resolveu o problema. Então ele buscou as autoridades para que algo fosse feito, porque ele se sentiu, digamos assim, a sua honra atacada. E aí ele foi lá buscar, né, teve a audiência e ele fez aí os comentários nos vídeos. Você pode ver lá os últimos vídeos do canal do Ronaldo Canedo. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, o nosso querido Ronaldo Canedo pode vir aqui e botar nos comentários aí se eu falei algo que não está de acordo com a realidade. E o nosso querido Queruvim também, se ele achar que o meu comentário aqui também foi inoportuno, ele tem todo o direito de vir aí e comentar. Mas eu fiquei decepcionado com o comentário do querido Queruvim, porque ele chamou de imbecil a própria Torre de Vigia, que faz isso, processa pessoas. Por que a organização Torre de Vigia também não deixa nas mãos de Jeová? Porque ela processou o governo da Noruega, quando o governo da Noruega cortou os subsídios, porque a Torre de Vigia viola os direitos humanos na maneira de tratar os ex-membros. Sim, a Noruega cortou. E aí teve uma briga de apelação e tal. Na última apelação, a instância maior aprovou que a Noruega pagasse o subsídio para a Torre de Vigia,
mas o governo também tem, né, tinha todo o direito de recorrer a uma instância ainda superior. Por que a Sociedade Torre de Vigia também, nesses casos, não deixa nas mãos de Jeová? Por que os anciãos, por exemplo, lá no meu caso, no caso do Ronaldo Canedo, não deixou nas mãos de Jeová? Se entenderam que alguma coisa estava sendo feita errada pelo Alexandre, eu no caso, pelo Ronaldo, por outros anciãos ou por outras pessoas, você está fazendo alguma coisa errada? Deixa nas mãos de Jeová, não faz nada. Não, mas aí quando são os menores, lá da base, da pirâmide, aí algo tem que ser feito imediatamente. Rapidamente alguém tem que fazer alguma coisa. Tem que expulsar, tem que desassociar, tem que anunciar o nome da pessoa. Mas quando é nós em relação ao corpo governante, aí é deixe nas mãos de Jeová. Quando é o corpo governante que está falhando, quando ele comete erros e vem a público e fala um monte de heresia, de asneira, de lixo educativo, e aí a gente fala, traz à tona e mostra, né, as besteiras que os membros do corpo governante falam nos discursos, aí eles ficam com raiva. Se o membro do corpo governante estiver fazendo alguma coisa errada, Jeová vai julgar no tempo certo. Deixa nas mãos de Jeová. Agora vai você lá na congregação, se alguém achar que você está fazendo alguma coisa errada, vê se alguém vai mandar deixar nas mãos de Jeová. Rapidamente vão passar o sarrafo em você e você vai ser desassociado. Agora é removido, né? E ninguém mais vai falar contigo. Então, nosso querido Queruvim, sinceramente eu fiquei decepcionado, achei sua fala inapropriada para com as pessoas, e o que você falou, se realmente você entende que isso é verdade, e você quer ser justo, o que você falou também se aplica à Sociedade Torre de Vigia, se aplica a você também, porque você não deveria falar, deveria deixar nas mãos de Jeová. Não deveria fazer críticas a ninguém, deveria deixar nas mãos de Jeová. Por que você critica e aconselha alguém? Por que você tenta falar com alguém sobre alguma coisa? Por que você bate nas casas das pessoas para ensinar o que a Bíblia, o que você entende que a Bíblia ensina? Por que você não deixa nas mãos de Jeová que as pessoas um dia descubram a verdade? Por quê? Por que você tem o seu canal para ensinar as pessoas? Por que você não deixa que as pessoas aprendam? No tempo de Jeová elas aprenderão. Se elas têm que aprender alguma coisa, elas aprenderão no tempo de Jeová e você fica só parado olhando. Fique parado e veja a salvação da parte de Jeová. Lembra desse discurso público? Fiz esse discurso aí umas 5 vezes. Fique parado e veja a salvação da parte de Jeová, baseado lá no relato do rei Jeosafá. Né? Prepare-se, se arrume para a guerra, mas fique parado e veja a salvação da parte de Jeová. Então, meu querido, fique parado, não faça nada, não faça vídeos, não faça comentários, não dê conselhos, não tente ensinar ninguém e fique quieto. Espere em Jeová que qualquer coisa que tiver que ser resolvida, Jeová resolverá. Mas não, né? Aí você vai lá, tenta dar conselho, critica, faz vídeo e tenta ensinar os outros, tenta falar alguma coisa com alguém. Por quê? Você não está esperando em Jeová. Aí você diz, não, mas eu tenho todo o direito de falar, eu tenho todo o direito, eu acho que é importante falar. Muito bem, você acha isso? Parabéns, eu também acho. O Ronaldo também acha. Nós todos achamos. Então, se você acha isso e acha correto, respeita os outros também. Entendeu? Agora, eu não acho bonito uma pessoa tentar ofender a outra, diminuir a outra pessoa, para se exaltar. Chamar de imbecil. Sinceramente, irmão, decepcionado. Decepcionado. Bom, o que você acha disso? Qual é a sua opinião? Coloca, por favor, nos comentários a sua opinião sobre isso. O que você pensa disso? Você concorda, discorda? Não está nem aí? Dá a sua opinião. Quero saber. Um forte abraço e até os nossos próximos vídeos. Até lá.